for the good time, 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 living for the good time, 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 living for the good time, good time. Olá, começamos hoje mais um programa 5 Minutos e a gente está aqui para trazer sempre informação nova e útil para a sua vida. Se quiser mandar um e-mail para a gente, manda para 5.minutos@tvmundi.com.br. Hoje nós estamos aqui com a Laila, que é professora de yoga. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que muita gente escuta falar sobre yoga, mas será que a gente conhece realmente o que é isso? E a Ângela Oliveira também está aqui com a gente para entrevistar a Laila, para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto interessantíssimo. Laila, responde para a gente um pouquinho, para dar um panorama geral, o que é realmente a yoga? É só um processo de meditação? Ou para que serve? Explica para a gente um pouquinho, de modo geral. O yoga é uma técnica milenar que surgiu na Índia. Na verdade, foi uma compilação feita por um sábio chamado Patanjali, que ele juntou vários estudos e fez o Yoga Sutras de Patanjali. E é através desse estudo que surgiu a prática do yoga que a gente conhece hoje em dia. Né? O yoga ele tem várias vertentes. Ele tem a parte religiosa, que é o Bhakti Yoga. Tem a parte mais física, que são as práticas de asanas, as técnicas de meditação, técnicas de limpeza interna. Asanas são os movimentos. São as posições físicas. Isso, são as posições firmes e estáveis, que a gente sempre faz na prática. Né? Muita gente confunde o yoga com uma religião. Né? Isso as pessoas confundem bastante. Mas o yoga não é religião. O yoga é uma técnica, é uma filosofia, é um estilo de vida. Tá, então é para você. Então a intenção do yoga aqui que é potencializar algumas coisas dentro da própria vida, ou como que. Mas por quê? Por que é simplesmente essas posições que muitas vezes até brincam com o yoga como posições esdrúxulas, quase que as pessoas se dando nó? Explica um pouquinho o porquê que essas posições são benéficas e não necessariamente precisam dar nó nas pessoas, não né? Precisa. o yoga ele vai trabalhar todo o corpo, né? Então, dentro do nosso... O yoga entende que a gente tem que fazer técnicas que mexam com os órgãos internos, com a sua energia, principalmente. Então, quando a gente movimenta a coluna vertebral, junto com as técnicas respiratórias do yoga, né? Utilizando a capacidade máxima pulmonar, você energiza todo o seu corpo. Energiza os órgãos, melhora o funcionamento, faz com que tudo funcione em equilíbrio. Entendi. Na verdade, essa energização não necessariamente seja por algo que precisa acreditar em alguma coisa esotérica, não é isso. Na verdade, essa energização é você conseguir levar um aporte sanguíneo maior para certo órgão, dependendo de cada posição. É mais ou menos isso? Exatamente. Que interessante. Por exemplo, a gente tem técnicas de limpeza como o Dhyana Bandha, o Nauli, que você faz movimentações na musculatura abdominal, no reto abdominal, com o objetivo de massagear os órgãos internos. Olha que legal. Por exemplo, você sempre tem que fazer de estômago vazio, para que não aconteça de você paralisar a digestão. Né? E esse estímulo melhora o funcionamento dos intestinos, ajuda todos os órgãos, a irrigação sanguínea, ajuda a prevenir hérnia de hiato. Em algumas pessoas que já desenvolveram a hérnia, se você fizer por mais tempo, você consegue reduzir. Olha que interessante. A hérnia depois de bastante tempo de prática. Interessante. É conseguir fazer o próprio corpo reagir sobre isso. Porque, como nós conversamos em outros programas também, nosso dia a dia moderno acaba transformando a gente numa espécie de robô. Né? Nós ficamos sentados, nós não fazemos tal movimento e eu acho que yoga parece que resgata um pouquinho da criança, né? Porque a criança não tem vergonha de pôr o pé na cabeça, de fazer alguma coisa desse sentido, né? Isso que você falou do resgate da criança é interessante também, porque no corpo a gente guarda memórias. Né? Então, muitas vezes, em algumas posições de yoga, quando você abre o peito, isso a gente usa muito em yoga terapia também, que é uma outra técnica que vem do yoga. Então, se chega uma pessoa com problemas de depressão, baixa autoestima, a gente trabalha muito com o chakra cardíaco. Então, a pessoa trabalha abrindo essa região peitoral para fazer com que a energia circule melhor no chakra cardíaco, no manipura,
melhorando o estado emocional dela. Tá. Ajuda a liberar emoções, pensamentos, lembranças. Entendi. Você comentou, desculpa, Ângela, mas você comentou um pouquinho a respeito de chakras. Isso. De uma maneira prática, mais científica, você poderia explicar pra gente o que é isso? Os chakras são como se fossem rodas energéticas que a gente tem no nosso corpo ao longo da coluna vertebral. Tá. Na verdade, nós temos muitos chakras. Na palma da mão nós temos muitos chakras. Em todo o corpo nós temos chakras. Mas a gente trabalha muito com 7 principais. Né? Que é o chakra raiz, que fica na região do períneo. O chakra básico, que fica na região da pelve. O plexo solar, que fica na região do abdômen, Tá. o cardíaco, Tá. né, que fica Tá. na região do coração, Tá. o laríngeo, que fica na região da laringe, o Entendi. terceiro olho, né, que é o Ajna Chakra, que fica entre as sobrancelhas, e o coronário, Olha que que interessante. fica no topo da cabeça. Eu perguntei isso solar, porque isso, tem... não? o plexo Não, o plexo solar. solar, desculpa, é o Manipura. Fica na região abdominal. É o que abre, quando Tá. você falou que Isso. o pessoal relaxa depois dos Isso. exercícios repetitivos, que abre o peito, é uma das primeiras coisas que você falou que faz. Abre o peito no exercício para que a pessoa possa... O Manipura, ele fica na região abdominal, né, que é o plexo solar. Esse chakra, ele é a sua energia, é a sua proteção. Então, é como você se expressa, também tem a ver com a digestão das suas emoções, o cardíaco, que é o mais emocional. Olha que interessante. tá, aí que Não, é ideia. que é interessante falar disso, porque muita gente às vezes fala chakra, acha que é só algo esotérico ou algo simplesmente energético. Mas se você analisar mesmo fisiologicamente, são regiões de uma altíssima irrigação sanguínea ou que tem a ver com algumas glândulas, Sim. como a pituitária, como a Tireoide. própria tireoide, esse tipo de coisa. Então são pontos do corpo que você consegue Estratégico, estimular e que realmente trazem uma consequência Exato. que muitas vezes a gente não consegue entender, que faz parte um pouco também da medicina oriental, né? Que é Exato. diferente o olhar da medicina ocidental, tanto que a própria acupuntura usa esse tipo de coisa que hoje é reconhecido pela própria medicina, né? É Sim. interessante ver isso também. Tanto que, assim, os asanas, eles mexem com essa energia também. Então, quando a gente faz posições, que nem você mesmo disse, para levar o sangue para a região, é o sangue e a energia também, Olha que né? legal. Então, a gente trabalha, por exemplo, dentro dos asanas, a gente massageia os órgãos, estimulando que eles funcionem corretamente, trabalha com estimulação dos hormônios, a produção hormonal de uma forma equilibrada, trabalha com as articulações do corpo, e cada posição trabalha um chakra, e às vezes mais de um chakra. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com equilíbrio. Muitos asanas precisam de equilíbrio, firmeza nas pernas, firmeza no pé. E isso trabalha o chakra raiz, que é a sua relação com as raízes. Com o mundo, né? Com aqui agora, com as raízes. O chakra raiz fica onde exatamente? No períneo. No períneo. E ele que te Isso. dá o equilíbrio, é isso? Ele te dá a raiz, a firmeza. A tua sustentação, Isso, né? entendi. Legal, legal. A gente vai continuar conversando sobre o yoga e no próximo bloco nós vamos conversar sobre esse monte de yogas que existem hoje, né? Então a Madonna faz existem vários nomes, eu quero que você explique um pouquinho. Daqui a pouco nós já voltamos com 5 minutos para você. For the good time, 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 living for the good time, good time, good time.